Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e a temática de hoje é a intervenção farmacológica na psicologia. Então, a primeira coisa que é importante deixar bem claro em relação a essa temática é que psicólogos não receitam medicamentos. Então, a área que é responsável por receitar medicamentos dentro da área da saúde é os médicos. No caso, voltado mais para o psiquismo humano, seriam os psiquiatras. Então, os médicos psiquiatras são responsáveis por receitar medicamentos. Os psicólogos são responsáveis pela parte de tratamento por viés psicológico. Tem algumas também funções que são atribuídas aos psicólogos que os médicos não exercem porque são profissões distintas. Porém, por que é importante falar sobre medicamentos dentro da psicologia? Porque nós somos afetados por eles. Então, muitas vezes você demanda tratar de um paciente que está com uma superdosagem de medicamento e que nem tem condições de estar trabalhando com esse paciente porque ele praticamente não está consciente de si. Outro grande detalhe que é necessário e importante estar salientando é que nem todos os médicos, e aqui eu não estou fazendo uma crítica à classe de modo algum, assim como na área da medicina, em toda a área, inclusive na nossa, tem sempre aqueles que não podem ser chamados de profissionais, que fazem aquela bela porcaria e aí acabam sujando o nome de toda uma profissão. Na nossa área também tem, infelizmente em todas as áreas nós encontramos, e na área da medicina não seria tão diferente. Então existem aqueles psiquiatras que infelizmente entopem de medicamentos em um paciente sem nem realmente se questionarem até onde esses medicamentos são necessários. Então, medicamento, eu costumo dizer que o medicamento ele é ruim por natureza. Mano, calma lá. Pensa, usa o cérebro que você vai entender. O medicamento ele é ruim por natureza em qualquer hipótese e circunstância. Por quê? Porque o bom não é tomar o medicamento. O bom é estar saudável e não precisar de medicamento. Então, qualquer momento você precisa de medicamento, já é algo ruim, porque significa que a tua saúde não está adequada. Então, ou você descuidou no equilíbrio da tua saúde, então você já não vem com um zelo adequado da sua saúde, por isso você demanda realmente estar tomando o insumo de medicamentos que é demandado porque você tem um problema de saúde, ou seja, isso não é bom. Segundo, todos os medicamentos são drogas, não é à toa que as farmácias também são conhecidas por drogarias. Então todo medicamento ele é uma droga. Como tal, ele é viciante, obviamente existem níveis, alguns são mais, outros menos, mas todo medicamento é viciante em algum nível. Ele é danoso para o seu organismo, então principalmente quem sofre muito com o medicamento sintético é rim e fígado. Por quê? Porque são os responsáveis no organismo humano por estarem limpando, filtrando o nosso sangue. Então o sangue ele passa pelo rim, pelo fígado, perdão, o sangue ele passa pelo fígado, deixa suas impurezas no fígado e segue pela corrente sanguínea. O fígado vai expelir essas impurezas através da urina e das fezes. Isso faz com que tudo de ruim que você consome, que não é natural para o teu organismo, e tudo que é sintético não é natural para o teu organismo, o que é natural o teu organismo receber são as coisas orgânicas e não sintéticas. Tudo sintético, que são os medicamentos, geralmente a maioria deles vendidos em farmácias, todo sintético que entra no teu organismo vai ir para o teu fígado e depois para o teu rim. E isso é altamente danoso para o teu organismo. Então, todo medicamento ele gera danos, mesmo que não sejam aparentes. Então, eu tomei, mas eu não fiquei vomitando, não fiquei com diarreia, não... Talvez não, mas aquela dor de barriga que você achou que poderia ser de alguma coisa ruim que você comeu, alguma coisa estragada, pode ser resquício do medicamento que você acabou de tomar. Pode ser que você já nem esteja mais tomando, mas ele está fazendo efeito no teu organismo. Aquela dor de cabeça leve que muitas vezes você achou que foi por dormir mal ou por ter ficado no sol, talvez não seja bem por isso. Talvez seja o medicamento também que você consumiu. Então é importante
salientar que todo medicamento é ruim e faz mal para o organismo, indiferente a qual seja e qual for a dosagem. O medicamento então é desnecessário em hipótese alguma. Ele é ruim, mas necessário ele é em muitas circunstâncias. Então também jamais vamos cair na hipocrisia de afirmar aqui que medicamento é ruim e não devemos tomar. Então, se o indivíduo não tem alternativa e o medicamento é a última alternativa que restou, que pode surtir efeito, vamos tomar o medicamento, mesmo que ele seja ruim, porque nesse caso, quando é extremamente necessário, o benefício dele será maior do que os prejuízos. Não significa que não vai ter prejuízo, mas eu pessoalmente prefiro um pequeno dano ao meu fígado que se recupera, tem a capacidade de se regenerar, do que um grande dano ao meu cérebro, por exemplo, que não tem uma capacidade de se regenerar tão grande quanto o do meu fígado. Então, se é necessário uma entrada farmacológica, vamos entrar com medicamentos, vamos consumir medicamento. Mas isso quando é necessário. Infelizmente, atualmente, principalmente no Brasil, a receita médica ela anda meio... Existem vários recursos que estão sendo tomados, várias medidas para tentar controlar um pouco isso, porque a receita farmacológica ela anda rolando muito à solta. Então, como eu disse, não é uma crítica à classe médica em hipótese alguma, é uma crítica a certos sujeitos que eu nem considero como profissionais da área médica, que ficam largando receita aí por acordos com farmácias, por acordos com indústrias farmacológicas, mesmo que produzem medicamento, ficam largando receita meio à toa aí, sem a necessidade devida. Então é necessário se ater a isso. Medicamentos naturais. Muito se critica, alguns dizem que não fazem efeito. Essa história que não faz efeito é simples, é um discurso de farmácia, porque obviamente as farmácias inicialmente não vendiam medicamentos naturais, somente os sintéticos. E aí criaram esse discurso de que natural não faz efeito, e tem um monte de trouxa que adquire esse discurso para si. O medicamento artificial, que seria o sintético, ele é sintetizado a partir de uma proteína natural. Ou seja, se o natural não faz efeito, o sintético muito menos. As farmácias hoje em dia já vendem medicamentos naturais, então também tem os medicamentos orgânicos, que são a partir da própria proteína orgânica, que são vendidos em farmácia. Engraçado que esses dizem que fazem efeito, né? É da mesma planta, é extraído igual você extrai em casa, mas esse faz efeito. Por quê? Porque esse da farmácia custa uma fortuna e o que você planta em casa é de graça. Então tem um monte de trouxa adquirindo o discurso de farmácia de que medicamento natural não faz efeito, porque a farmácia tem interesse em vender o sintético, obviamente, porque o que você tem no teu quintal não é interessante para isso que você vá lá e consuma de graça. Então também é necessário se ater a isso. Obviamente existem muitos medicamentos que você não vai ter em casa e que é necessário sim você estar comprando na farmácia. Aí você tem algumas vezes o viés natural e outras vezes somente o sintético. Mas sempre que tiver a opção do natural, é menos danoso para o teu organismo, mesmo que seja um natural de farmácia. Mesmo que seja aquele que é realmente concentrado na farmácia. É claro que também é necessário salientar um outro aspecto muito importante, que é do senso comum agora, e não da indústria farmacológica, que é de dizer que o que é natural não faz mal. Legal. Vai lá e come uma planta venenosa para você ver. É natural. Vai lá e come para ver se não faz mal. Também é uma hipocrisia, uma imbecilidade gigantesca dizer que o que é natural não faz mal. Os medicamentos naturais também podem gerar danos em fígado, também podem gerar danos no rim, também podem gerar danos estrondosos à saúde. Prova disso são as plantas venenosas. Então, também são para ser consumidos como medicamento. Tem uma dosagem correta, tem a forma correta de preparo. Então não é uma coisa também para ser consumida à toa. Não sabe como preparar? Busca um atendimento de um médico, um atendimento da saúde. Existem muitos médicos hoje que trabalham pelo viés somente de medicação natural. Então tem muito médico por aí com muita competência e com muita qualidade para estar orientando a respeito disso. É fácil para um psicólogo dizer, não vamos entrar com medicamento farmacológico, vamos tratar só por viés psicológico, quando o paciente senta bonitinho na frente dele e conversa com ele. Agora, quando um paciente pula em você e tenta arrancar tua cabeça, tá em surto, pega uma caneta, uma tesoura de cima da tua mesa e tenta enfiar no teu peito, geralmente é uma situação onde poucos psicólogos que têm um bom senso vão se arriscar a tratar desse paciente sem uma intervenção farmacológica.
Então é importante também estar destacando isso. Como eu disse antes, eu não estou aqui fazendo o discurso dizendo que não se deve consumir medicamento, em hipótese alguma. Até mesmo porque aí se entra também na hipocrisia de alguns grupos, que eu já vi situações assim, onde a criança está morrendo e os pais, não vamos dar medicamento porque nós somos do natural. Vamos ter bom senso, que naturalmente também o ser humano não foi feito para morrer ainda na infância. Se espera que ele cresça, que ele tenha uma vida adulta. Então também não podemos cair nessa hipocrisia. Há momentos em que o medicamento será a última alternativa necessária. Então nós não temos outra alternativa, já foi tentada a intervenção de medicamentos naturais, não funcionaram, já foi tentado outras terapias, não funcionaram, vamos entrar com a última alternativa, que é a intervenção de farmacológicos sintéticos. Então sim, são necessários, eu já consumi muitos, todos nós no Brasil de maneira geral, poucas pessoas hoje nunca consumiram um medicamento farmacológico sintético, alguns já fizeram efeito, sim, para mim, não tenho por que negar que também, como eu disse, eles são sintetizados a partir da planta, então assim como a planta também faz efeito, o sintético também vai ter o seu efeito. Infelizmente o dano do sintético geralmente é maior do que da planta, eu que eu digo. Tive um consumo desnecessário por falta de conhecimento, na época tinha 10 anos, falta de conhecimento, alguns médicos me enfiaram antibiótico à torto e direito, meus pais também não tinham conhecimento de estar tendo acesso a informações para saber que o consumo de antibiótico não deve ser feito assim desregradamente. Acabou por eu tendo aos 10 anos de idade problemas de gastrite, e tive realmente um problema estomacal ali sério, quase perdi meu estômago, e isso tudo motivado por um consumo excessivo e desnecessário de medicamento sintético que me foi receitado por médicos. Então não foi nada que eu consumi por conta ou que meus pais me deram por conta deles, me deram porque foi receitado por médicos. Então é necessário se tomar muito cuidado com o excesso de medicação, perdão. Felizmente também existe conselho de ética, assim como na área de psicologia existe conselho de ética na área da médica, da saúde, na área da saúde referente à medicina. Então esse conselho médico ele também faz um trabalho de estar caçando os maus profissionais, sei que pode se chamar de profissional um sujeito desse, mas os caras que trabalham nessa área e que se dizem profissionais sem ser. Então também, para não estar sujando o nome da medicina, existe um conselho médico que caça a licença desses indivíduos. E, infelizmente não se consegue fazer um trabalho com tanta eficiência, também não é culpa do conselho médico, porque nem sempre também esses sujeitos são denunciados, muitas vezes a denúncia não chega até o lugar certo, então é bem complicado. Mas enfim, se você presencia esse tipo de atitude, deve denunciar, assim como na área da psicologia, quando você presencia psicólogos que também não são psicólogos, mas aqueles sujeitos se dizem psicólogos, que atuam, por exemplo, manipulando o paciente para conseguir dinheiro que não seja o valor referente à consulta. Quando você encontra psicólogos que opinam na vida do paciente, ao invés de tratar ele, esse tipo também deve ser denunciado ao Conselho Regional de Psicologia e vai ser, sim, tomadas medidas cabíveis e possivelmente esse indivíduo seja cassado e vai perder a licença e o direito de atuação. Enfim, como eu disse, a importância de estar trazendo esse tema para dentro da psicologia é porque, principalmente na área psíquica humana, nós temos alguns dos medicamentos mais fortes e que geram os maiores danos. E também temos uma entrada de medicamento muito à toa na nossa área. Então tem muita situação que pode facilmente ser resolvida com um tratamento psicológico e muitos médicos, muitas vezes por mau caráter mesmo, e muitas outras, inúmeras outras, por despreparo. Então muitos médicos eles não têm o preparo adequado para entender que certas situações não é necessário entrar com um remédio, que é possível somente um aconselhamento psicológico, um tratamento, uma supervisão psicológica estar resolvendo certas situações.
E outras vezes é necessário entrar com medicamento, mas também se faz necessário um acompanhamento psicológico para tentar diminuir até a eliminação desse medicamento, porque o nosso organismo também não é feito para tomar remédio pelo resto da vida. Até mesmo porque nós sabemos bem que o corpo, o organismo, ele se acostuma com o medicamento e ele perde o efeito. E aí vai se aumentando a dosagem, vai se gerando cada vez mais danos, com cada vez menos o efeito esperado daquele medicamento. Então se faz necessário que esteja entrando junto com o medicamento, com um acompanhamento psicológico, para estar fazendo a diminuição desse medicamento. A importância também de trazer este vídeo é que posteriormente agora eu estarei gravando já um vídeo sobre hiperatividade e déficit de atenção. E isso, na hiperatividade e no déficit de atenção, é um dos, assim, das situações onde nós mais vemos recorrente essa situação. Que é de os pais levarem essa criança, ao invés de levar em um psicólogo, levarem em um psiquiatra. E alguns psiquiatras, como eu disse, não estou aqui atacando a classe, em hipótese alguma. Nossa, a psicologia se formou a partir da psiquiatria, então foram médicos psiquiatras que iniciaram os estudos na psicologia. Afinal, antes de existir a psicologia, não tinha como existir psicólogos. Não foram os psiquiatras quem desenvolveram a psicologia. A prova disso é que Sigmund Freud era psiquiatra, o próprio Wundt era um médico psiquiatra, tratava ao menos da área de psiquiatria. Então não é um ataque à classe de médicos, muito menos aos psiquiatras, mas sim àqueles sujeitos que se dizem psiquiatras, mas que não têm um pingo de noção do funcionamento do psiquismo humano e que vão entupindo de medicamento para o resto, como se a pessoa fosse obrigada a tomar aquele medicamento para o resto da vida, sem um acompanhamento psicológico, sem alternativa, sem expor para o paciente o que está acontecendo. Então é esses que eu estou criticando. E na nossa área é muito comum que pais levem a criança a certos sujeitos desse tipo e esse indivíduo acabe enfiando o medicamento nessa criança, e muitas vezes uma criança que está no máximo do desenvolvimento do organismo dela acaba tendo esse organismo afetado e esse desenvolvimento prejudicado por medicamentos que muitas vezes são desnecessários. E no vídeo a seguir sobre a hiperatividade e a déficit de atenção, vamos estar vendo mais claramente o quanto muitas vezes esses medicamentos são receitados assim ao léu, como se fosse balinhas, como se fosse docinho. Ah, toma aqui um docinho pra você. Porque realmente são receitados assim de uma maneira ridícula e muito sem responsabilidade, muitas vezes. Que não se faz necessária intervenção medicamentosa, mas sim um acompanhamento psicológico. Assim como muitas outras vezes também tem muito psicólogo que acaba fazendo besteira por não ter a capacidade de notar que existem alguns problemas que não são de exclusiva responsabilidade da psicologia. Existem, por exemplo, às vezes traumas neurológicos que precisam ser tratados por um médico neurologista ou por um psiquiatra e acabam fazendo um serviço também muito porco por não ter a capacidade de se ater a alguns detalhes. Então, erros ocorrem, infelizmente, na área da saúde, principalmente porque é uma área que o erro ele geralmente custa muito caro, então não deveria acontecer, mas infelizmente ocorre. Eu não os considero aceitável. Eu tenho a consciência de que acontecem, mas não considero nem um pouco aceitável erros na área de saúde e acredito que eles devem ser evitados a todo custo, porque realmente, geralmente são consequências gravíssimas dos erros na área de saúde. Assistam ao próximo vídeo sobre a questão do déficit de atenção e hiperatividade. Obrigado pela atenção e por assistir esse vídeo. Clique em gostei e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.